BB Seguridade com o ticker BBSE3, será que vale a pena investir ou chegou a hora de vender? BB Seguridade agora é venda para o Safra. Vamos entender o que eles estão falando. O primeiro fundamento, claro, deve lucrar menos. Tá, mas eu recomendo venda quando a ação está cara. Tecnicamente, um analista deveria fazer isso. Lucrando menos, vai distribuir menos dividendos. Obviamente, o dividendo vem do lucro. Eles rebaixaram o preço-alvo anterior de 47 para 39. Espera aí, quanto tá a ação agora? 34 e alguma coisa. E recomendaram venda? Estranho, né, esse posicionamento, pois representa o potencial de alta de quase 10%. Mas é que a visão deles é a seguinte: como você teria oportunidades melhores para investir no setor de seguros, e a preferência deles é a Porto Seguro, a Porto, o seu capital seria melhor remunerado se colocado aonde? Na Porto Seguro. Então, vou aproveitar esse momento aqui para a gente debater uma questão que é, quando a gente tem um ano ou dois de dificuldade numa empresa da Bolsa de Valores, a gente fica naquele dilema. Será que eu já aporto agora e garanto o preço baixo por conta do pessimismo no mercado financeiro? Ou eu espero um pouco mais e deixo para aportar mais próximo do momento em que o mercado espera a recuperação e você na sua análise individual? Só que aí tem o outro lado. Se você esperar demais e eventualmente a empresa conseguir se recuperar de maneira precoce, antes do previsto, você vai ter um problema que você não vai conseguir pegar o melhor preço. E aí, o papel vai embora. Isso especialmente em empresas que reduziram dividendos, porque quando você compra um papel que, mesmo que esteja passando por uma dificuldade, continua distribuindo bons dividendos, você está sendo remunerado, o capital está sendo remunerado. Aí é menos pior, é mais tranquilo de esperar. Mas no caso de um Banco do Brasil, por exemplo, que está passando por um momento difícil, onde o dividend yield nos preços atuais, de R$ 22, dificilmente vai ultrapassar 6%. Dificilmente. Aí você fica, nossa, eu vou ficar pelo menos o ano de 2026 todo ganhando 6%, com Selic ainda a 15%. Não é uma escolha muito fácil. Ah, então eu deveria deixar para aportar mais para o ano que vem, né? Onde o mercado tem uma clareza maior quanto à recuperação do banco. Só que tem esse risco. Um único resultado surpreendente do ponto de vista positivo, já é capaz de fazer a ação disparar. Até porque, quando isso acontece, o pessoal que está especulando na queda, operando vendido, esse pessoal tem que zerar a posição imediatamente, o mais rápido possível. E aí gera o que a gente chama de short squeeze, que é essa zeragem rápida do pessoal que estava exagerando nas apostas da queda do papel. E aí tem esse problema. Então o dilema não é fácil. Tá vendo como a tomada de decisão não é tão simples quanto parece? Então, qual seria a melhor decisão? Se eu quero inserir aquela ação na minha carteira, mas se eu não quero ser mal remunerado no curto prazo, sem utilizar opções, não estou falando de opções aqui, derivativos. O melhor a se fazer é montar a posição aos poucos, exceto se o preço estiver ridiculamente barato, tá? Então, se estiver ridiculamente barato, aí você já aporta, porque o preço está justificando eu não ser tão remunerado de maneira adequada naquele momento. Mas, havendo dúvida, eu aportaria pelo menos um pouco e montaria posição aos poucos, me aproveitando da volatilidade de curto prazo, porque assim, vamos lá. Supondo que eu quisesse colocar, estou falando de Banco do Brasil, só aproveitando esse ensejo aqui, que eu quisesse colocar R$ 100.000 em Banco do Brasil, sei lá, você quer ter uma posição bem grande. O que eu faria? Ah, tá 22, não é o melhor dos preços, eu tenho 12 meses ainda pela frente, vou colocar 10 mil por mês. Ah, se eventualmente Banco do Brasil cair para 19, 18, que seria um preço mais ideal para o momento, aí eu já acelero, já faço um aporte maior de 50 mil. Vai depender do momento. Assim eu não fico sendo mal remunerado, porque tem a questão da inflação, tem o CDI, tudo isso é um problema. E assim você melhor administra os seus aportes. No caso de BB Seguridade, tem um detalhe que favorece um aporte maior, que é o fato dela ainda estar distribuindo altos dividendos. Olha o dividend yield da empresa, 12%. E é esse mesmo, não tem pegadinha aqui nesse caso. Mas vamos continuar aqui a entender o que está falando o Safra. Para o Safra, o cenário é desafiador por causa da situação do agronegócio e da perspectiva de queda da Selic. Nenhum fato novo. Tudo isso a gente já sabe, tudo isso já é sabido. Expectativa de queda da Selic, onde é que está? O mercado como um todo prevê isso. O mercado como um todo espera chegar até 12% de Selic. Eu acho difícil chegar nesse patamar já nesse ano, mas ainda que isso aconteça, vamos trabalhar com essa hipótese, então, cair 3 pontos percentuais. Para cada ponto percentual, há uma estimativa de que a BB Seguridade é afetada em R$ 100 milhões no resultado financeiro. Então, seria uma queda de R$ 300 milhões. Qual deve ser o lucro líquido
provável de 2025? Bom, para isso vamos utilizar aqui o último resultado trimestral. Você pega na central de resultados da empresa. Em 9 meses, o lucro líquido foi de 6,8 bilhões de reais. Logo, se a gente anualizar esse resultado, a gente está falando de 9 bilhões. Então, 9 menos 300 milhões, 8,7 bilhões. E é mais ou menos esse o lucro que eles estão esperando, pessoal do Safra. Eles acreditam numa queda aí de 5% no lucro líquido. Então, se eu pegar, vamos lá, 9 mil de 9 bilhões vezes 0,95, o lucro cairia para 8.600, talvez 8.700. É que o 8.700 seria só o impacto da Selic. O remanescente aqui que eles esperam se refere ao operacional da BB Seguridade, ainda enfraquecido por conta de menores emissões de prêmios, especialmente em seguro rural, em vida rural, que é o que está acontecendo. A gente já viu nos últimos relatórios enviados à SUSEP pela BB Seguridade. Esse é um problema lá no Banco do Brasil, que está mais restritivo na concessão de crédito, o que gera menos negócios, as operações de seguro no âmbito rural. E aí eles esperam um dividend yield em torno de 11 a 12%. Caramba, isso é pouco para eles a princípio. Vamos contar com a hipótese negativa de BB Seguridade lucrando 8,5 bi, que seria essa queda que eles projetam, que pode de fato acontecer. Não é algo maluco, mas vamos dar uma olhada aqui em qual seria a remuneração de longo prazo. Aí a gente vai descontar os fluxos de caixa. Inicialmente, olhar para o múltiplo da BB Seguridade, que aqui na tela aparece em 7,73. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 8.500 de lucro e comparar com o valor de mercado. Aí a gente vai chegar no nosso índice preço-lucro. Então o que a gente faz? Vamos aqui, empresa, valor de mercado, 69.600. 69.600. Eu divido por 8.500, dá 8,18 vezes lucro, perfeito? Então seria 8,2 PL projetado nessas condições. Então não é o 7 que está aqui, porque esse 7 leva em conta um lucro provável de 9 bilhões de reais para o ano de 2025. A gente está falando de 26 aqui. Vamos dar uma olhada aqui no histórico do índice preço-lucro da empresa. A média, 9,24, logo abaixo da média. É o que a gente busca ao investir em ações, comprar abaixo da média. Esse PL em 22 estava em 11, já esteve em 10, 15, 11, 15, 14, 14. Portanto, 8,2 seria o menor patamar na história aqui da empresa, que chegou a negociar 8,3 vezes lucro. Portanto, já há desconto. No preço que está hoje, já tem desconto, que é 34, lá de 35 reais. E esse dividend yield, de fato, 11%, como eles prevêem ali, até 12% seria baixo. O que acontece? Como é que você projeta isso? Quando você olha para o histórico de dividendos aqui no site de relações com investidores da BB Seguridade, você nota que o payout tem ficado entre 80% a 90%. Vamos trabalhar então com 85%, que inclusive foi o payout do primeiro semestre de 25, como está aqui na tela. Então vamos trabalhar dessa forma. Então se eu chegar a 8,5 bi de lucro e multiplicar isso aqui por 85%, eu estou falando de 7 bi, vamos arredondar para 7.250, que pode chegar a 86%. 7.250, perfeito? Então vamos trabalhar com esse número. Se eu pegar de novo o valor de mercado da empresa, estou indo devagar aqui porque tem gente que não sabe, eu sei que eventualmente você saiba, mas é bom você ter um pouquinho de paciência aí, porque tem gente que não sabe. Então 69.600 dividido por 7.250, a gente estaria falando de um dividend yield de 10. Então eles esperam um dividend yield até maior, eles esperam mais distribuição de dividendos, acima de 85%. Mas veja, 10% já é uma remuneração adequada para aguardar a recuperação, porque a gente sabe que esse é um cenário adverso, reversível. Tanto é reversível que a empresa aumentou seu lucro líquido nesse ano de 2025, apesar de um agro em crise. Então, é o tipo de remuneração que dá para você suportar aí um ano de 26 mais fraco, ganhar 10% ou até um pouco mais. Além dessa remuneração de 10%, no preço atual, considerando um lucro líquido de 8,5 bi e descontando-se a uma taxa de 15% ao ano, que seria basicamente a remuneração da NTNB 2035 mais o prêmio de risco de 3% Risco Brasil, a gente chegaria no valor intrínseco bem tranquilo de R$ 37,00, haveria sim ainda uma margem de segurança. Então veja que o potencial hoje da BB Seguridade é de remunerar acima de 15% ao ano. A remuneração total é que o pessoal só está considerando dividend yield. Por mais que a empresa retenha pouco lucro, o que pode dificultar um pouco o crescimento, ela tem um alto retorno sobre o patrimônio líquido, é bastante elevado. Esse ROI fica próximo de 60%. Então se a empresa conseguir um ROI de 60% e retiver apenas 15% do lucro,
ela cresceria até 9%. Então é razoável você esperar um crescimento entre 7% a 8% no lucro líquido, que seria os anos da sua projeção do fluxo de caixa. Portanto, a decisão aqui na BB Seguridade é muito mais óbvia quanto a aportar ou não, se você comparar com o Banco do Brasil, onde você tem uma remuneração pequena no curto prazo. Como eu falei, o pessoal do Safra aposta em Porto Seguro, mas ela já não está mais tão barata assim. Eles têm recomendação de compra para a Caixa Seguridade. Gente, calma lá, a Caixa Seguridade já está bem precificada. Então, os caras, eles recomendam a compra no pior momento. É o raciocínio especulativo. Eu vi recentemente o UBS recomendando compra de VEG. Quando estava 35, ninguém queria. Aqui destaca também JP Morgan do ano passado. Destaca que o CFO da BB Seguridade trabalha com um cenário de estabilidade do lucro. Tá, ok. Se ficar estável, se ficar em 9 bilhões e nem tiver queda, tá ótimo ainda. Tá ótimo. E ainda tem 3 casas de análise que permanecem compradoras em BB Seguridade: Genial, Goldman Sachs e HSBC. Na data de gravação desse vídeo, a ação está caindo, mas isso aqui decorre de uma correção do Ibovespa nesse momento, nada demais. Lembrando de novo que esses fatos trazidos na recomendação no relatório do Banco Safra são conhecidos. Olha só aqui o último release do terceiro trimestre de 25. Os prêmios emitidos recuaram 14% em relação ao terceiro trimestre de 24. A retração foi no segmento agrícola e vida produtor rural, além do preço da mista, que não é algo específico só da BB Seguridade, atingindo também a Caixa Seguridade. Dessa forma, é algo que o mercado já, no mínimo, precificou. Quase tudo já é muito conhecido. E o que significa a informação prêmios emitidos recuaram? O que é o prêmio? Eu vejo que ainda tem pessoas que confundem. O prêmio não é o valor que a seguradora paga quando ocorre um sinistro, que é o risco coberto numa apólice. O prêmio é o valor que o segurado paga para ser coberto. É o valor recebido pela seguradora. E aí ela pega esse dinheiro, coloca em investimentos seguros para render o CDI ou a Selic. Ela paga indenização. Então, a seguradora torce para passar o maior tempo possível com aquele dinheiro rendendo e não ser obrigada a pagar indenizações. O contrato de seguro é isso. Existe ali um risco, de tal modo que a sorte, a alha econômica, como se diz no direito, vai determinar quem será melhor remunerado num contrato segurado ou a seguradora. Geralmente seguradora, senão os negócios seriam inviáveis no âmbito de seguro. Então esse cenário aqui, vida produtor rural e seguro agrícola, a emissão de prêmios deve continuar fraca em 2026, por conta do Banco do Brasil. Prestamista também, e Selic caindo, o resultado financeiro deve ser negativamente afetado. Mas o cenário pessimista já aponta para um lucro de 8,5 bi, e 8,5 bi já aponta para um valor intrínseco a 15% de taxa de retorno exigida, da ordem de R$ 37. Se eu adotar um lucro de 8.700 bi, a gente já está falando de R$ 38. Agora, claro, se fosse 9 bilhões, como em 25, a ação deveria valer R$ 39 a R$ 40, ou até mais que isso. Sendo assim, qual é o cenário hoje para a BB Seguridade? Abaixo dos R$ 35. É de um dividend yield de 10% aproximadamente, mesmo com a queda do lucro saindo de 9 bilhões para 8,5 bi em 2026, um índice preço-lucro projetado de 8,2, o que já está abaixo da média histórica, sendo o patamar mínimo desde 2013, quando ela abriu capital na Bolsa de Valores. Ela já é a seguradora mais barata da bolsa em comparação com as suas pares, como Caixa Seguridade e Porto Seguro. Por nosso modelo de fluxo de caixa descontado, a 15% de taxa de desconto, a ação deveria valer R$ 37. E sim, existem ações onde a remuneração tende a ser superior, mas pensando a longo prazo, não curto prazo, que aí a visão ali do Safra é curto prazo. E nem dá para ter certeza que a Porto Seguro vai remunerar mais do que 15%. Mas enfim, existem ações nesse sentido? Sim, de outros setores. Eu poderia dizer o seguinte: mas Banco do Brasil hoje está negociado com uma taxa de desconto mais atrativa, então eu vou colocar só em Banco do Brasil, ao invés da BB Seguridade. Petrobras hoje está com uma taxa de desconto mais atrativa, então eu vou de Petrobras. Mas aí, assim, vira uma coisa de só pensar no retorno. Se eu pensar apenas no retorno, eu poderia chegar à conclusão drástica de que eu só deveria comprar opções, não é? Só pensar no retorno? Então não é assim. Tem uma série de fatores, volatilidade, o fator psicológico, a minha estratégia, o que eu quero de remuneração no curto prazo, no médio, no longo, uma série de coisas que
determina uma decisão de investimento em ações. Mas para você eventualmente ir 15% numa BB Seguridade talvez já fosse suficiente a longo prazo, é o que diz hoje o preço de tela, na minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento.